Ó vida madrasta que separadas nos pôs, a nós tão amigas, tão unidas quase desde o berço. A ti te deram clausura, a mim marido que recusaria caso pudesse ou me ouvissem a vontade. Mas bem sabemos, minha pobre amiga, quão pouco valia têm os nossos desejos ou quereres, sejam eles de razão ou de coração. Marina Gonçalves nasceu em abril de 88 em Seixas do Minho, Caminha. Nasceu numa família de socialistas e desde cedo mostrou vontade e aptidão para a causa política. Foi secretária de Estado aos 32 anos e ministra aos 34, embora por pouco tempo, visto que nesse mesmo ano, 2023, caiu o governo liderado por António Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. A política exige foco. Um olho nos dossiês, outro nas prioridades do país e às vezes um terceiro para os imprevistos. A convidada de hoje está habituada a lidar com pontos de vista nem sempre alinhados, mas quando se trata de ver o que aí vem, não pode haver vista cansada. Na Optivisão, asseguramos que quem quer mudar o país consegue ver mais além. Marque já o seu exame em optivisão.pt e mantenha a visão bem apurada para hoje, para amanhã e para os próximos 4 anos. Optivisão. Veja a diferença. Marina, olá. Olá, boa tarde. Bem-vinda a este podcast. Estiveste há algumas semanas aqui, em Passos de Arcos, no Isto é Gozar com quem trabalha, com o Ricardo Espera. É verdade. Confirmas? É certo? verdade. Então, vou fazer-te aqui uma provocação à Ricardo Espera para começar. Pode ser ou não? Pode. Sim. Aqui Vou ver se é igual. Não levas a mal, não é igual porque ele tem piada e eu não tenho. Então é assim, este podcast era para ter sido gravado originalmente no dia 28 de Abril, só que depois acabou por não acontecer porque nesse mesmo dia houve um apagão. Desde então, recentemente houve outro apagão, mas desta feita do Partido Socialista. Concordas? Foi bom ou não? Não, foi a rapa, esta não foi boa. Estava a tentar perceber onde é que estava a piada. Não. Não, obviamente que não houve um apagão do Partido Socialista. Nós devemos, sobretudo, respeitar aquela que é a vontade do povo e refletir sobre o porquê das pessoas não terem votado no Partido Socialista. Houve muitas pessoas, milhares de pessoas que votaram no Partido Socialista, mas perceber porque é que o resultado não foi efetivamente aquele que nós queríamos. E nós devemos essa reflexão também com responsabilidade ao povo. Do que é que falhou, de como é que a nossa mensagem não está a passar para que o voto não seja do Partido Socialista nas várias franjas da população. Agora daí a tirarmos a conclusão do apagão é bastante abusivo, até porque o Partido Socialista está vivo. O Partido Socialista respeita também o seu papel como oposição e fará essa oposição com toda a responsabilidade e não tenho dúvidas nenhumas que o Partido Socialista é um partido de passado, de presente, mas também com muito futuro, em prol daquele que é o seu projeto, que é o melhor, que é o projeto para o país. Tive uma resposta também típica no programa do rap, portanto vamos passar à frente. Olha, tu tens mal a perder? Bastante. E portanto, em tudo, mesmo jogos a feijões, mesmo. Em tudo, nós, aliás, sou de Abril, não é? Somos os 2 de Abril, somos teimosos e somos os touros, somos teimosos e temos aquela vontade sempre de alcançar os nossos objetivos, porque acreditamos neles e acreditamos que eles são melhores em alguma dimensão da nossa vida. Na política, por exemplo, como falava, porque acreditamos que este projeto é aquele que melhor representa a vontade de mudar o país e a resposta aos desafios da população. E, portanto, nós, em todas as dimensões da vida, eu gosto sempre de, se vou a alguma coisa, gosto de ganhar. Mas sou desportiva, tenho fair play, não sou daquelas que têm um mal perder e os outros são todos maus e eu é que tinha razão em tudo. Não, nós devemos, o exemplo político é o melhor. Nós devemos olhar onde é que nós falhamos, ou onde é que temos que mudar a nossa estratégia, onde é que temos que refletir nas várias dimensões para poder mudar e poder vencer mais à frente. Quando todos nós temos vitórias e derrotas na vida, quando perdes, és mais de te focar, estares a lidar com isso sozinha ou lidas com isso, somente se for um jogo em equipa ou se for política ou algo do género,
Ou lidas-te mais disso em equipa também? Guardas para ti mais esse momento para introspectivo na parte de quando tens um momento menos bom, ou gostas mais de partilhar? Gostas ou preferes partilhar isso com terceiros? Eu acho que há as duas dimensões e as duas são importantes. É sempre muito importante, e eu prezo muito o momento de reflexão comigo mesma. Essa introspecção é importante, mas não se faz nada sem equipa, sem as pessoas ao nosso lado, e portanto essa dimensão é muito importante também na minha vida, em cada momento em que as coisas correm menos bem, em que o que aconteceu, o que fizemos, o caminho que estou a fazer, quando tenho dúvidas, essa partilha com aqueles que me são mais próximos, com aqueles que me conhecem também, é importante para poder fazer também este caminho de reflexão e este caminho de ultrapassar, no fundo, estes momentos. Como digo, as duas dimensões são muito importantes. Prezo muito também a introspecção, esse refletir sozinha, mas não consigo viver sem a segunda dimensão também para melhorar e para ultrapassar as coisas, que é a dimensão de falar com os meus, com os que me conhecem. E passas rapidamente de um momento, ok, isto não correu bem, para como é que eu posso fazer para mudar isto e para a ação? O aceitar é importante. Quando não corre bem, nós temos que aceitar, não é? Não correu bem é um dado objetivo, não dá para ultrapassar o momento que não correu bem, mas dá para refletir e passar, obviamente, para vamos lá ver como é que melhoramos e como é que voltamos novamente a acreditar, a trabalhar e a ultrapassar as contrariedades da vida. E elas são muitas, todos nós vamos tendo as nossas contrariedades na vida, e essa dimensão é muito importante. Nós temos mesmo que ser capazes, e eu tento sempre fazer isso. Por vezes é mais fácil, outras vezes é menos fácil, mas tento sempre olhar para o desafio, olhar para o problema, olhar para esse momento menos bom e perceber como é que eu vou ultrapassar, mais do que bom, é aqui, é o último passo, não há nada a fazer. Perceber como é que se melhora e como é que se ultrapassa para o futuro. Nunca perco essa dimensão quando faço estas reflexões. Quais é que eram os teus desportos ou hobbies que tu mais gostavas quando eras mais nova? Eu comecei, o desporto que fiz até à faculdade, apesar da minha altura não dizer, foi voleibol. Joguei voleibol durante toda a escola, o ensino. Jogavas a pivô? Eu era livre, não é? Estava ali, era boa a receber, a rematar já não era tão boa, tendo em conta a minha altura. Mas sempre foi o meu. Eu jogava na escola, primeiro na equipa da escola e depois na equipa da faculdade. Eu estudava na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e jogava na equipa mesmo da Universidade do Porto. Mas pronto, era um desporto muito. Não era federado, mas não tinha muitas ambições, mas sempre joguei vôlei, mas sempre adorei desporto. E ainda jogas vôlei de praia quando vais à praia em Moledo? Quando não está vento consigo jogar voleibol, mas pronto, depois que o tempo fui arranjando outros hobbies. Agora eu acabei por aceitar a moda e hoje adoro jogar pádel, mas gosto muito de mergulho. Tenho um curso de mergulho, adoro mergulhar. Mas gosto de correr. Onde é que fizeste assim mergulho que mais gostaste até agora? Na Tailândia. Foi, quanto mais não seja porque eu fiz todo o curso de mergulho na praia em Moledo, e portanto na praia, no mar em frente à praia de Moledo. Eu fiz em Sagres também. O frio. Sagres não é o do outro lado, mas também é frio. É mais ou menos a mesma coisa. E não se vê nada assim. Sim, não, por acaso, a nível de paisagem, nós temos ali em Moledo, temos ali zonas bonitas. Quando o mar está mais ou menos calmo, dá para ter alguma alegria nas cores que vemos debaixo do mar, mas a água continua a ser muito fria. Portanto, na Tailândia, quanto mais seja pela água, era maravilhoso. E realmente a variedade de fauna que tínhamos era maravilhosa. Não me importava nada de voltar a mergulhar lá, foi o melhor sítio. E continuas a fazer mergulho sempre que podes, apesar de. Já não faço alguns, agora estes anos tiraram este prazer do mergulho. Espero voltar a fazer rapidamente. O desporto está sempre presente, mas o mergulho por acaso tem estado um bocadinho mais desviado, porque implica sempre uma parte que eu prezo e tento fazer, que são as férias, mas acabam por ser sempre muito mais limitadas e portanto não abrimos espaço depois a estes hobbies. Espero voltar a eles, porque são também muito importantes. O desporto é uma coisa tua ou foi muito incutido dos teus pais, da tua família? O meu pai, eu digo sempre que eu saiba ao meu pai muita coisa, também na teimosia, mas também no desporto. Não é a balança, até não seria um signo assim, mas somos muito parecidos. E no desporto também, ele é muito competitivo, como eu.
E ele agora está muito focado na corrida, e portanto quando eu estou em caminha vou sempre correr com ele e tenho que andar atrás do ritmo dele. Mas acho que aí saio ao meu pai. Eu acho que o desporto dá-nos, não é só dar energia, não é só o bem-estar, dá-nos uma sanidade mental muito importante, e é mesmo aquele processo que falávamos de reflexão, também a introspeção, faço-a muito também através do desporto. É muito importante para essa dimensão da nossa vida. Dizem que tu trabalhas muito, que és uma workaholic. Um bocadinho. E agora fico preocupado porque dizes que não andas a fazer o desporto que devias fazer. Então como é que tu fazes para desocupar a tua mente? Eu gosto mesmo muito de trabalhar, é sinal que também gostamos do que fazemos, não é? E eu gosto, tenho gosto em fazer as coisas, em desenvolver os projetos, em vê-los, também viver as frustrações, às vezes eles não andarem como nós queremos, mas gosto muito de trabalhar. Mas dá sempre para conciliar estas dimensões. Às vezes aquela que é a parte mais prejudicada é a nossa vida pessoal, no meio deste turbilhão de querer pôr tudo, fazer tudo. Acaba por ser uma fase, se calhar, uma parte da nossa vida que acaba por ser, pelo menos no meu caso, acaba por ser um bocadinho mais prejudicada. Ainda assim, eu tento sempre, o meu dia tem 24 horas, mas eu tento ocupar o máximo das horas não a dormir, mas a fazer o que gosto, seja a parte do trabalho, seja a parte do desporto, seja a parte do convívio também familiar e com os amigos. É importante, e eu prezo muito manter estas dimensões. Só que pronto, o dia tem 24 horas, às vezes é um bocadinho difícil de conciliar. Tenho a sorte de não dormir muito, é mesmo, não preciso de muitas horas de sono, portanto consigo compensar aqui algumas horas. Isto não é um mito há pessoas que realmente precisam dormir menos, achas? Não pode ser mito, porque eu efetivamente não durmo muito e não preciso dormir horas muito. Por noite? Eu se dormir 5, 6 horas estou bem, portanto. Bem? Não acordas mal disposta? Não. Acordas com energia? Sim, acordo. Não sou daquelas pessoas que acordam mal disposta, acordo com energia, logo com vontade de fazer tudo de manhã. Tenho um bom acordar. Tens algum truque que queres partilhar com? Não. A genética, acho eu, porque não tenho nenhum truque. O teu pai também é assim, os teus pais são assim? Não, aí já não. Acho que não saiu a nenhum deles. Também dizias há pouco, antes de começarmos aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, que o teu irmão também que é bastante mais novo que tu e que joga futebol. É verdade. Tu tens quantos irmãos? Tenho um. É o teu irmão? Sim. Tem menos. Ele tem menos 8 anos que eu. Tu. E joga futebol no Lanhelas, que é uma equipa de uma aldeia no Concelho de Caminha. É uma equipa muito bairrista, no bom sentido da palavra. Eu não sou de Lanhelas, sou da freguesia ao lado, que é Seixas. Mas eu prezo muito. Aos fins de semana tentei sempre que podia, ao domingo, ir ver os jogos do Lanhelas, porque acho que não é só o prazer de ver jogar futebol, obviamente quando tenho lá o meu irmão também a jogar, mas é o espírito que se cria na bancada, nos jogos que são são regionais e portanto são muito familiares. O espírito que se cria é um bom exemplo de comunidade, o que se faz no futebol. Nestas divisões. Tu foste 8 anos mais nova que o teu irmão, portanto foste quase como uma mãezinha. Se ele estivesse aqui, estaria a abanar com a cabeça e dizer: eu tenho 2 mães. É? E em que aspecto, como é que isso se concretizava? Tomavas conta dele? Não, davas fraldas? Os primeiros anos, eu diria, aí avaliando também por aquilo que contam mais os meus pais do que aquilo que eu me lembro do dia a dia, a relação no início é assim muito tensa, não é? Porque são quase 8 anos sozinha, de repente vem o irmão mais novo e portanto há sempre aquela tensão inicial. Mas depois foi quase um espírito protetor. Ele ainda entrou na escola, eu do 5º ao 12º ano em Caminha, é sempre a mesma escola, portanto quando ele entrou na escola eu ainda estava na escola e portanto tive esse espírito protetor. Foi comigo que ele começou também a sair à noite, foi comigo também que partilhava essas experiências que ia tendo na sua vida ao longo dos anos, e portanto criamos uma relação de proximidade. Nós não somos só irmãos, somos amigos, temos mesmo uma relação muito, muito próxima que eu prezo muito, porque é um irmão e um amigo para a vida. E está sempre lá. A diferença de idades acho que ajudou a que isso se consolidasse. Agora, claro, ele pena mais do que eu, porque eu sou mesmo uma segunda mãezinha ainda hoje, não é? Ele é crescido e vacinado e eu continuo sempre a perguntar: está tudo bem? Não estás a responder? Sou bastante, nesse aspecto, sou bastante mãezinha. E falam muito hoje em dia? Muito. Todos os dias? Não diria todos os dias, mas quase todos os dias falamos, ou por mensagem ou por telefone. E ele não tem também esse espírito protetor? No sentido em que a irmã passou a ser uma figura pública? Tem muito, nesse aspecto tem muito. Tem muita preocupação de eu estar bem. Esta vida às vezes é um bocado ingrata, não é? Muito mais fácil a crítica, às vezes
e hoje com as redes sociais, com tudo o conteúdo que se passa, a capa da rede social faz com que o conteúdo que se passa muitas vezes é agressivo, é de ofensa, e aí sim sinto sempre o seu lado muito protetor, de perceber como estou, de relativizar, de me dar força, e nessa componente ele também é bastante protetor, e ainda bem, porque a nós dá-nos sempre ânimo saber que os nossos estão sempre lá para nós. Onde é que tu te sentes mais em casa? Aqui já em Lisboa? Ou Não, em Caminha. Caminha é a minha casa e será sempre a minha casa. Eu sempre que posso estou em Caminha. E as pessoas são muito diferentes? É diferente. Eu nasci e cresci em Caminha. Eu tive até aos 18 anos em Caminha, fui 4 anos para o Porto estudar, voltei um ano e meio para Caminha para trabalhar e depois vim para Lisboa. Só que sempre numa. A não ser no tempo do governo, que era um bocadinho mais difícil, eu quase todos os fins de semana vou a Caminha e, portanto, continuo. As minhas férias são em Caminha. Sempre que posso, se há algum feriado, algum fim de semana prolongado, é para Caminha que vou. E, portanto, a minha ligação aos meus amigos, a minha família, a minha base está lá. Isto para dizer, a propósito das pessoas, é lá que eu me sinto mais em casa, porque é lá também que tenho as minhas pessoas. Eu digo muitas vezes e digo de coração, Lisboa recebeu-me muito bem. É uma cidade que eu adoro, é uma cidade onde criei também muitos laços que hoje faz parte, obviamente, da minha vida, mas falta a parte familiar, não é? A ligação à terra, que às vezes nos meios mais pequenos ainda se sente mais porque nos conhecemos todos, e isso é em Caminha que tenho. E os teus amigos são principalmente de lá? Sim. Amigos de infância, da escola secundária de Sidónio Pais, não é? Exatamente, a escola do ensino básico e secundário de Sidónio Pais. Também, embora eu não tenha, eu tenho um grupo de amigos mais coeso, somos bastante ecléticos do ponto de vista de onde é que eles como é que nós fomos parar ao nosso grupo de amigos, de infância mesmo. De ter feito o percurso escolar comigo no meu ano, na minha turma, eu diria, eu só tenho um amigo uma pessoa neste grupo de amigos, mas depois tem tudo a ver com relações que fui construindo em Caminha, algumas também de seio familiar, outras da escola, mas de outros anos. Mas não foi tanto construído na escola, na turma propriamente dita, mas fora dela. Depois os teus verões eram passados na praia. É verdade. É verdade. E tens boas memórias de Moledo e do Rio Minho? Muitas. Já fiz também canoagem no Rio Minho. Muito bonito. É verdade. Eu sou parcial na avaliação, sim. Mas é o rio mais bonito. Sim. E o que é que te lembras mais desses tempos? Eu tenho muitas boas memórias. O verão era interminável. Era a sensação que eu tenho sempre quando falo do verão, quando era nova, era que ele era interminável. É verdade que era maior, tínhamos muitas mais férias do que temos hoje, não é? Mas eu tenho sempre as memórias. Moledo era a nossa praia, era para onde íamos sempre em família, e quando estava vento íamos para o Rio Minho, íamos para o Rio, fazíamos muitos piqueniques em família. Numa primeira fase em família, depois, claro, com os amigos continuamos a fazer ainda hoje fazemos este dia na praia. Alargada ou família nuclear? Eu felizmente tenho. Eu quando falo de família, falo da de sangue e falo da de coração, dos amigos, porque nós temos. A relação em Caminho é muito intergeracional. Eu consigo perfeitamente fazer um dia ou um fim de semana de churrasco, de festa, com a geração dos meus pais e com a dos meus amigos. Nós temos realmente uma partilha de tal forma, fomos construindo relações tão reforçadas, que acabou por ser também entre os nossos pais e no fundo a minha geração e os meus amigos. E portanto, quando eu falo, obviamente depende das dimensões, mas as minhas memórias de infância, e na verdade aquilo que eu ainda hoje tenho é com as várias gerações. Claro que quando éramos pequenos, era as gerações mais. Éramos nós pequenos, muitos dos meus amigos são precisamente filhos de casais, amigos dos meus pais, e que fomos construindo esta relação. Portanto, a memória mais viva que tenho do verão é o verão interminável, mas com muita gente, sempre com muita gente presente e com muita alegria, muita partilha, muita praia, muita patuscada, que faz muito parte do nosso sangue e da nossa vida, e realmente com as várias gerações, sem telemóveis, que é uma memória muito boa. Sem telemóveis, sem rede. Essa parte era muito importante, que essa agora já não repetimos. Eles continuam, agora estão muito presentes na nossa vida. Deviam estar menos. Tu depois, como disseste há pouco, em 2006 vais estudar Direito para a Universidade do Porto, não é? Sim. E
Foi a primeira vez que tu foste viver longe do ninho, não é? Tu adaptas-te bem a ambientes novos? Ou, quer dizer, naquele momento testaste isso, adaptaste-te bem? Eu sou muito aventureira também, portanto não foi um entrave, não foi algo que eu tivesse ponderado como negativo e viver para fora dos meus pais. Os meus pais sempre foram muito presentes, os meus pais e o meu irmão, muito presentes na minha vida. E continuaram, aliás, indo para a faculdade, mas foi para mim fácil a adaptação a ir viver. Eu não vivia sozinha, vivia com mais 2 pessoas no Porto, mas foi muito fácil. Assim como quando vim para Lisboa também vim, sempre foi muito bem. Eu vim sem casa, não tinha tratado nada, vim trabalhar para cá, tinha cá uma tia-avó, fiquei a viver na casa dela até arranjar casa, portanto vim com a mala e vim. Sou aventureira nesse aspecto. Fica sempre a saudade, não é? Queria sempre. Eu, felizmente, vivendo relativamente perto, a saudade é relativa porque íamos estando juntos sempre que possível, mas acho que faz parte da vida e foram muito boas experiências. Adorei viver no Porto. Não me via a viver na altura, a continuar a viver no Porto, por isso é que rapidamente voltei logo para a Caminha, mas adorei a experiência da faculdade. São belos anos da nossa vida. Queima das fitas, tudo mais. Exato. Não, é uma fase sem preocupações da nossa vida. Não deves lembrar direito constitucional, deves lembrar mais de. Também me lembro, também não vamos. Não vamos exagerar, mas o que te marcou não foi as aulas de direito constitucional, foi mais. Não, quando falo do saudosismo desses anos, não estava a falar propriamente das aulas. Administrativo 2. E depois voltas para a Caminha. Qual era o objetivo? Eu fui acompanhando muito, sempre quis ir para direito, nunca tive nenhuma, nunca pensei numa segunda solução. Ser advogada. Eu queria ser advogada. O meu pai é advogado e eu fui acompanhando o meu pai também no que fazia. A minha teimosia também ajudava a achar que a advocacia era um caminho bom para mim. A política também acaba por ser. Nós somos muito. Eu estou a chamar de teimosia, mas também às vezes é convicção. Acabamos por confundir as duas dimensões, elas estão as duas presentes, mas o defender aquilo que acreditamos faz parte do direito e faz parte também da política. E portanto nunca pensei fazer percurso político. Eu já estava ligada à juventude socialista, mas para mim eu fui para a faculdade, acabei a faculdade e não pensei 2 vezes em voltar para a Caminha para fazer o estágio da advocacia e ficar a trabalhar como advogada em Caminha. Tirei direito administrativo porque só havia um administrativista no distrito, portanto tinha tudo muito pensado do que queria fazer. Pronto, depois a vida dá voltas, o nosso caminho nunca é aquele que nós trilhamos no início e acabou por não acontecer ficar lá, mas o meu objetivo de vida quando estava na faculdade sempre foi voltar para Caminha e trabalhar em Caminha. E quem é que te desvia desse caminho? Quem ou o quê? Foi uma proposta muito inesperada na altura, de pessoas que eu conhecia. Eu estava na altura na parte do estágio da Ordem dos Advogados. E na altura lançaram-me este desafio de poder estagiar como jurista no grupo parlamentar do Partido Socialista em Lisboa. Tu já fazias parte da Juventude Socialista? Eu fazia, mas nem sequer a ligação nem sequer teve a ver com isso. Era alguém ligado, obviamente, à política, mas era mais de relações, mais até de Caminha, de pessoas que eu conhecia de Caminha que trabalhavam na política e na altura estavam a formar o grupo parlamentar, precisavam também de formar jovens, daí era estágio, eu entrei como estagiária no grupo parlamentar e eu vim por uma razão muito, muito pragmática, é que o estágio na altura, os estágios não eram remunerados, portanto foi um choque ir para o mercado de trabalho. Viver na casa dos meus pais, que é sempre um ninho para nós, mas é um choque depois de estar 4 anos a viver fora, voltar e estar numa realidade diferente. E na altura eu pensei, bem, é o momento de eu conseguir ter a minha independência, eu ia ter um salário, ia me permitir na mesma fazer uma parte que para mim era fundamental, que era terminar, era possível conciliar as duas dimensões, terminar a Ordem dos Advogados e continuar a exercer. E portanto decidi aceitar este desafio sempre. Na minha cabeça no início é um desafio temporário, faço este estágio, também tenho aqui uma experiência jurídica mas ligada à política e faço o estágio da Ordem dos Advogados. Entretanto aqui estou, não é? A vida, como dizia, dá muitas voltas e não acabei por seguir muito esse caminho. Os teus pais estavam contentes de ter de volta no lar e de repente acontece isto. Qual é que foi a reação deles? Meu pai vai me matar por eu contar isto aqui, mas a primeira vez que falam do assunto, o meu pai quase que responde por mim e diz: não, ela quer ser advogada aqui, portanto ela não vai aceitar, não é? Quase que respondeu por mim. E eu fui muito rápida a dizer que sim, eu lanço-me mesmo para os desafios. E muito rapidamente disse que sim, que vinha.
Portanto, eu acho que na altura foi assim. Eu tenho felizmente um seio familiar onde as decisões que nós tomamos ponderadas pronto, independentemente depois dos resultados finais, as decisões que nós tomamos são sempre apoiadas pelos nossos pais, e essa é uma dimensão muito importante. E na altura eu não senti que não tinha sido apoiada, mas obviamente que senti que eles achavam que eu preferia ficar em caminha, e portanto foi um bocadinho aquele choque inicial do afinal já não vou ficar aqui, vou para Lisboa. Mas pronto, eu aos fins de semana estava lá, portanto a distância era sempre muito, muito relativa. Mas é longe. É, mas as distâncias eu já sei o caminho de cor, os trajetos de cor, os horários do comboio de cor, portanto não. Quanto tempo é que demoravas? De carro, desde a saída de Lisboa até a chegada à caminha, se não parar, são 3h30 de viagem. De saída de Lisboa, o problema é que temos uma hora temos que pôr sempre uma hora até às portagens. Não vais a abrir. Não, temos que pôr uma hora até às portagens. Depois das portagens, não 3h30, 3h40, porque é tudo autoestrada. É a A1 e a A28, e a A28 sai em Lenhelas, e portanto são 2 km de estrada nacional até chegar a casa. Tenho felizmente essa sorte. De comboio já é um bocadinho mais difícil. Eu gosto muito de fazer as viagens de comboio, porque me permite trabalhar. Sim. Sempre gostei muito de comboio, mas a gestão dos horários é sempre mais difícil para os comboios. No outro dia fui a Ponte Lima e de facto é difícil, porque tens ali depois a partir do Porto tens ali... É mais difícil. Hoje em dia, agora vou puxar para os nossos investimentos, não é? Hoje temos um Intercidades com a eletrificação da linha do Minho. Podemos apanhar o Intercidades em Lisboa e ir até, não Ponte Lima não tem comboio, mas ir até Valença, e portanto para em caminha o comboio, mas tem horários que não são muito flexíveis, portanto temos que ter a disponibilidade de conseguir também apanhar esses comboios, mas é uma boa, esse não nos dá não ficamos com aquele friozinho da barriga de ter que trocar de comboio no Porto e perder a ligação. Eu felizmente, eu digo sempre, eu sou uma fiel defensora da CP, porque tenho tido sempre sorte, tenho andado muito de comboio, sobretudo nestes últimos meses, e tenho corrido sempre muito bem, mesmo a troca de comboios. Mas pronto, é sempre mais fácil se pudermos apanhar o comboio e ir direto até caminho. E portanto despediste de caminha e aventureira, foste para Lisboa. É verdade. E quando chegas a Lisboa tinhas alguma já planos, ou era aquilo? De todo. Era mercado de trabalho? Vamos ver o que é que isto dá, não é? Eu vim, como dizia, como estagiária do grupo parlamentar, e continuei o meu estágio da Ordem dos Advogados aqui. Já estava na segunda fase da Ordem, portanto já estava numa fase avançada, mas já fiz, no fundo, a agregação. Ainda era na fase em que tínhamos exames na primeira fase, na segunda fase, uma prova oral de agregação. Essa última parte já a fiz aqui. Mas vim, como dizia, com a expectativa de que era uma experiência e voltaria depois para a advocacia, para a caminha. Depois a vida sucede-se. O que é que isso quer dizer? Já tinhas o bichinho para a política na altura? Não. Isto pode parecer estranho, mas não. Eu sempre gostei de política, mas não tinha de todo um papel prioritário na minha vida. Ele foi-se criando consoante uma pessoa se vai metendo nos dossiês, vai se envolvendo, vai vendo projetos que podem dali resultar em algo concreto para a vida. Também tinha já uma ligação à política? Muito pouca. Eu acho que há mais a ideia. O meu pai é socialista, sempre foi, e fez parte, mas ele nunca foi candidato a uma Câmara, sempre foi advogado, portanto nunca. Mas em casa não falavam sobre isso? Falávamos muito de política, mas eu tinha um avô. Semente, não é? Sim, embora eu tivesse um avô paterno que não pensava necessariamente, ele era muito fiel ao filho e à neta, mas não pensava necessariamente como nós, quer na linha política que nós pensávamos. Mas também pode ser bom para muito bom. De ideias Isso, obviamente, que o despertar para a política, a política e o direito acabam por andar muito de mãos dadas no sentido da discussão de que se faz. E, portanto, sempre foi uma coisa muito viva em minha casa o falar de política, no sentido amplo, não partidário, de convicções, o que é que nós achávamos que era o projeto para cada uma das coisas. Não era militante, mas era. Era mais ligada à direita, vamos dizer assim. Mas chegaram a chatear-se? Nunca. Eu gosto muito de debates vivos, mas o pior da política é, no fim, por pensarmos diferentes, chatear-nos, porque aí então estamos a desvalorizar o que é a democracia. A democracia é também convergir, mas é também divergir. E portanto nunca acabamos às vezes os ânimos exaltam-se no bom sentido, somos mais vivos a discutir.
Mesmo eu e o meu pai somos os dois, temos os dois a mesma linha e muitas vezes não convergimos em algumas ideias. Somos muito vivos a discutir, mas quer dizer, nunca acabamos chateados por pensarmos diferentes. Exatamente, nem pouco mais ou menos. Lembras-te de algum debate em que os animes, algum tema em que o debate tenha sido mais exaltado, os animes tenham sido mais exaltados? Não, assim de repente. Não estou a ver assim. Claro, nós tínhamos sempre modelos diferentes quando discutimos economia, quando discutimos o papel do Estado, quando falamos com alguém que não pensa, não estou a falar obviamente aqui do meu pai, mas quando falamos com alguém que tem um modelo diferente do nosso, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, exaltam-se sempre os ânimos. Mas não me lembro assim de nada em particular que tenha sido aquele tema fraturante que discutíssemos e que nos afastasse mais. Não me vem à memória assim nenhum tema em concreto. Estás como estagiária no grupo parlamentar do PS e depois quem que puxou por ti? Ou seja, como é que deste a descobrir ao mundo político? Porque alguma coisa aconteceu para estarmos aqui hoje, não é? Como tu dizes. Era aquilo que eu dizia, não é? A vida acontece. Eu estava como estagiária e estava às minhas primeiras comissões, a que estava apoio jurídico, que não quer dizer, como digo, tem sempre a componente política, mas era jurídico, os projetos de lei, os relatórios, esta dimensão de apoio aos deputados. Estava nas comissões de educação, comunicação social e cultura. Sim, eram as áreas que estava. 2012. Tive 2012, 2013. E em 2013 há autárquicas. E há um conjunto de assessores que, por variadíssimos motivos, saem, juristas, que saem na altura do Orçamento de Estado, e eu acabo por ser chamada para fazer a parte jurídica do Orçamento de Estado. E aí trabalho com o Pedro Nuno, trabalho com o Pedro Marques, trabalho com o João Galamba. Eram os deputados que estavam mais presentes no processo orçamental. E eu acho que foi aí que me despertou mais o bichinho da política e sobretudo comecei a trabalhar com uma equipa que acabou, no caso do Pedro Nuno, por me acompanhar, ou eu acompanhar. Eu, como gosto sempre de falar em equipa, acompanhamos mutuamente, não é? Acompanhar um projeto. É uma coisa, as coisas às vezes acontecem, é mesmo assim. Eu não conhecia o Pedro Nuno, conhecia-o como deputado, mas quase do boa tarde, nem sequer não estava nas comissões onde trabalhava com ele. E comecei a conhecê-lo melhor, a trabalhar. Aí começamos a fazer, foi o Orçamento de Estado, foi a Comissão de Inquérito ao BES, que trabalhei também diretamente com ele. E naturalmente ele depois convida-me para ir com ele para a Secretaria de Estado. Aí já tínhamos uma relação profissional forte, e depois dela também acaba por vir uma relação pessoal de amizade que se vai criando, e o processo, através de vamos criando esse processo. Eu gosto muito de trabalhar, portanto adoro pegar nos dossiês, às vezes até é demais, não é? Mas gosto muito de pegar nos dossiês, sou muito, muito focada nos dossiês, e pronto, e comecei. Isso puxou também pela minha vontade política de poder ser parte ativa de soluções, primeiro como parte de um gabinete e depois sucessivamente até acabar por ter a sorte, porque acho também, às vezes a vida também se faz com convites, não é? Foi um convite quer para Secretária de Estado, quer para Ministra, e poder experienciar a política mais... A sorte faz também, a sorte faz, e portanto obviamente também muito trabalho. Sim, eu acho que nós não devemos nunca dizer que foi o acaso. Nós também vamos querendo construir, e eu acho que não nos devemos menosprezar também a nós. Todos nós temos os nossos erros, as nossas falhas, não pensamos todos igual, mas o nosso trabalho também nos leva aos sítios, e eu considero-me, a frase do ser workaholic não é negativa. Às vezes tem as suas partes negativas no tempo que nós acabamos por dar ao trabalho, mas também traz os seus frutos, não é? Isto não é... Nós falamos muito erradamente na sociedade que é o carreirismo, não é? Como se a política fosse uma ambição pessoal, e às vezes não é mais do que isto, é nós trabalharmos e, como todos nós nas nossas profissões, gostarmos de que o trabalho tenha os seus frutos. E este caminho, este trabalho que se vai fazendo, é porque nós convictamente achamos que o trabalho vai dar frutos. Não é tanto pessoais, no caso da política, é mesmo num projeto que consideramos importante para a população. E foi isso, é isso que na verdade me foi motivando no trabalho, e foi dando depois asa a estes convites. Mas em setembro de 2020 e recebes o convite para ser secretária de Estado. Então, depois disseste alguns que não esperavas. Mas como é que foi que tu disseste? Qual é que foi a tua reação? Assim, como é que foi esse momento?
Um momento solene ou foi assim: olha, já agora gostava de fazer um convite? Agora não sei se posso contar como é que o Pedro Nuno Santos me ligou para convidar. Não, porque foi. Eu trabalhei diretamente com o Pedro, nomeadamente na área da habitação, enquanto adjunta e depois como chefe de gabinete. Já acompanhava nos assuntos parlamentares, depois, quando fomos para as infraestruturas, eu era chefe de gabinete dele. E trabalhei sempre diretamente na área da habitação. Ainda por cima, a minha formação de administrativo também me permitia ter mais na questão da construção e na dimensão autárquica, ter também aqui assim know-how jurídico para este tema. E acompanhei esse tema naquele ano, porque aquele ano eu estava no Parlamento. Eu saí de chefe de gabinete do Pedro Nuno e fui para deputada em outubro-novembro de 2019, e portanto estava como deputada quando ele me faz o convite. Mas ele liga-me e diz-me: olha, estás por Lisboa. Nunca mais esqueço que eu estava no Congresso Federativo do PS em Viana do Castelo, foi em setembro, e ele liga-me: olha, estás por Lisboa, podemos falar os dois. E por mais que eu não queria pôr expectativas, mas pensei: será? Não vou dizer que não é? Claro. A verdade é que uma pessoa pensa: será que é isso? Será que não é isso? Será que quer só a opinião? Pronto, mas esta foi a minha primeira reação, porque eu não esperava, mas ao mesmo tempo o momento que era, sabendo que havia mudanças, uma pessoa fica sempre a pensar. E pronto, e para mim foi bastante natural aceitar, porque conhecia a área, porque gosto de desafios, porque todos nós gostamos de desafios. Eu gosto também de desafios, porque é um desafio, e porque achava que podia contribuir para a área da habitação, sobretudo com alguém que pensa como eu a área da habitação. E passou a ser uma paixão tua, ou seja, claramente tinhas as qualificações e a competência técnica para isso, mas já era uma paixão tua, ou passou a ser uma paixão tua a habitação? Eu fui criando esta paixão pelo tema. Eu falo muito, quando falo de habitação, digo sempre que sou uma apaixonada a falar da habitação, porque sou. Eu tenho uma frustração enorme de não conseguirmos ter soluções mágicas para a habitação, soluções muito mais rápidas para o problema que temos no acesso à habitação, mas sou uma apaixonada ao falar do assunto, porque acho que foi um assunto que esteve fora da agenda durante tantas décadas, que o facto de termos criado um projeto que pôs a habitação no centro da política pública, que a colocou a par com outras áreas do nosso Estado Social, tornou-me uma apaixonada a falar do tema, a estudar o tema. Estudei muito o tema, ouvi, evoluí no tema. É assim que nós devemos fazer e estar na vida política também, de todas as dimensões, mas nessa também. E portanto, eu na altura já gostava muito de tempo, era uma apaixonada, mas acho que com o tempo fui me tornando cada vez mais apaixonada e também mais frustrada por não termos soluções diretas que possam resolver o problema de forma direta, porque é mesmo um flagelo na nossa sociedade. É uma área que tem marcado muito a vida política nos últimos anos e vai continuar a marcar, certo? Sem dúvida. Dificuldades de acesso à habitação por parte dos jovens, e não só. Sem dúvida. Quando nós olhamos para o caminho que se fez em política de habitação, nós começamos, e não tem nada de errado nisso, mas começamos com uma política centrada na habitação social, como lhe chamávamos, não é? Numa habitação mais concentrada nas franjas da população com menos rendimentos, naquelas que tinham uma relação direta até do ponto de vista social com o Estado. E felizmente nós invertemos esta forma de olhar para a habitação e ao acesso à habitação. Hoje, felizmente e infelizmente, porque felizmente invertemos, mas infelizmente hoje é consensual essa inversão, porque há um problema na classe média e dos mais jovens no acesso à habitação. Às vezes esquecemos do caminho, o caminho que não começou comigo, aliás, quando se construiu a nova geração de políticas de habitação em 2018, no fundo fez o caminho até o documento final em 2018. Esse documento é no fundo a base desta mudança da política de habitação. Deixamos de falar da dimensão habitação como quase uma resposta social, mas falou-se da habitação como uma parte importante da nossa vida coletiva e como uma das dimensões onde o Estado deve atuar, diretamente ou indiretamente deve atuar. E portanto, infelizmente, depois do tempo veio mostrar que era mesmo urgente ter esta política, porque temos tantos e tantos jovens e tantas famílias da classe média que não conseguem aceder à habitação, e é um tema que estava na agenda e que estará ainda mais na agenda nos próximos anos, e espero continuar a dar contributo com soluções para podermos responder de forma devida a este flagelo, porque é mesmo um flagelo e ainda não temos uma resposta cabal. Passo depois para a Ministra foi também um passo natural? Para mim não foi de todo natural. Todo o processo, aliás, foi um processo rodeado de muita
Foi muito atribulado, vamos dizer assim, porque eu vinha. Eu vou para a ministra quando Pedro Nuno Santos sai de ministro e, portanto, não foi um momento fácil. Foi um momento, por mim, vivido muito intensamente e muito proximamente. Relações também de amizade, como tu dizes. Exatamente. Eu acho que nós às vezes esquecemos que para lá de política há também a pessoa, há um humano ali, e esquecemos muito do impacto que isto tem na vida das pessoas. E, portanto, foi um momento que acompanhei muito de perto, porque não só por ter impacto direto no trabalho que fazia enquanto secretária de Estado, porque aquele projeto, a partir do momento em que o Pedro Nuno Santos se demite, cai todo o Ministério, portanto temos uma equipa que trabalha ali, que fica com projetos a meio, que fica também com a sua vida de um dia para o outro. É assim que é política, não devemos aceitá-la assim, mas fica com a vida assim, em rebuliço, e depois obviamente numa dimensão muito pessoal não tenho nenhum problema em dizê-lo, de alguma injustiça da forma como o dossiê foi, a forma como foi tratado do ponto de vista pessoal também com Pedro Nuno Santos, sendo eu testemunha direta daquilo que era o trabalho que era feito e a intensidade com que era feito e aquilo que se prescindia também do ponto de vista pessoal para aquele trabalho por parte do Pedro Nuno. Mas a vida política também tem destas coisas e na altura eu nem pensei. Não pensei, é uma questão de dias, não é? Portanto, uma pessoa nem pensa no dia seguinte. Estamos muito focadas no que está a acontecer, muito focadas no que acabou de acontecer de ponto negativo. E portanto, o convite para mim foi natural também continuar o trabalho que estávamos a fazer. Acho que era importante fazê-lo, é o respeito que nos é devido, mas foi para mim inesperado. Sobretudo porque nem existia Ministério da Habitação, portanto foi até uma criação do novo Ministério, que eu acho que foi uma grande decisão e tenho pena que se tenha voltado atrás. Quando assumes esse cargo, foste a ministra mais nova de sempre, tinhas 34 anos. Tu achas que as pessoas foram mais condescendentes contigo por seres mulher ou por seres jovem? Não sei escolher. Eu estou-me a rir, mas é uma parte é uma parte difícil e que é tão natural nas pessoas e tão difícil para nós da nossa geração entender e aceitar, porque ela existe, a condescendência existe por ser jovem e existe por ser mulher. Aquilo que mais ouvi quando apresentei o Mais Habitação foi: não tem experiência, tem só 34 anos, nem sabe o que é a vida. Quer dizer, e a certa altura é todo um desrespeito para com uma geração. O que é ter experiência? Quando é que nós podemos adquirir a experiência? Já agora, como é que a adquirimos quando somos jovens? Para adquirir experiência precisamos estar nos sítios, até nessa dimensão. Mas depois dizem-nos: és muito jovem, portanto estás a fazer isto porque és jovem. Discutimos, é sempre a discussão mais fácil, é usar estes argumentos que na verdade não contribuem em nada para o debate público e político, mas senti muito isso. Eu acho que mais pelo jovem, ou seja, vocalmente era mais a questão da juventude que era dada como fator para explicar decisões que eu convictamente defendia, porque acreditava nelas, já agora porque as estudava e porque trabalhava nelas, e com nenhum problema em dizer quando correm mal que correram mal, mas com a convicção de que aquele era um caminho que estava estruturado, estudado e que tinha um objetivo final. Mas ouvi muitas vezes a parte da juventude. Mas o ser mulher ainda se nota muito em algumas dimensões. Se calhar nós notamos mais porque a sentimos na pele, mas ainda há muita condescendência, há muitas coisas que com o homem não se fazia. Comentários, gestos que não seria se calhar com um homem e com uma mulher ainda se tem, e essa é uma evolução muito natural e cultural que nós temos que fazer. Além de estar muito bem preparada tecnicamente e estás bem rodeada, é preciso ter muita confiança, ou seja, estás a exercer um cargo de enorme responsabilidade, ministra neste caso, e tens esse preconceito. Sentias como é que essa confiança, e como é que alguém consegue estar estruturado para encarar isso? É todo um processo. Nós temos dias bons e dias maus também, não é? Eu não vou mentir e dizer que não tive dias em que pensava, quer dizer, quando as pessoas acham que nós vimos para a política porque é uma ambição e porque adoramos estar lá e é tudo muito fácil, ninguém percebe aqueles dias em que nós pensamos: mas porquê é que eu estou a prejudicar-me, a ter a minha vida exposta, muitas vezes a nossa vida pessoal exposta de forma que é difícil de entender porque é que se faz esse tipo de escrutínio, esse tipo de avaliação e de exposição pública, quando se critica por criticar sem se perceber a bondade já agora do que se está a apresentar e o estudo e o mérito daquilo que se está a apresentar. Nós muitas vezes temos essa frustração. Há dias assim,
Mas eu sempre disse e continuo a dizer em tudo na minha vida: quando eu perder a convicção no que estou a fazer, eu saio do projeto onde estou. E eu tinha muita convicção no projeto que tinha. Eu tinha muita convicção na forma como via as questões da habitação, e acho que se perguntarmos a qualquer, nós confundimos muito a divergência com estarmos a fazer um mau trabalho. E elas não são a mesma coisa. E a divergência existia, eu ia dizer isso, com muitos parceiros até dos promotores imobiliários, com senhorios, com o próprio alojamento local, embora aí tenha sido a propósito de uma outra dimensão. Mas eu acho que havia uma divergência naquilo que pensávamos, mas um respeito também do facto de nós termos um projeto diferente no qual divergiam, mas um projeto, uma mensagem. Eu criei boas relações e ainda hoje tenho, e respeito muito o trabalho, por exemplo, das associações dos promotores imobiliários. Aliás, tive a oportunidade também de fazer vários. Tivemos presentes, aliás, em vários momentos também ligados ao imobiliário, onde eu tenho uma relação, eu sei, de respeito mútuo, de confiança naquele que é o nosso papel dos promotores imobiliários, um papel que eu tinha como ministra e como tenho hoje como deputada, apesar de pensarmos diferentes. E portanto a frustração que temos em alguns dias acaba por ser ultrapassada pela convicção no projeto que estamos a fazer e pelo respeito que também vamos conquistando por parte de quem trabalha connosco, mesmo divergindo. O divergir não é necessariamente mau, faz-nos pensar, muitas vezes faz-nos mudar e faz-nos melhorar as nossas propostas. Outras vezes faz-nos ter mais convicção no caminho que temos. Acho que é mesmo esta máxima: no dia em que eu perder essa convicção, eu deixo o sítio onde estou. E eu nunca a perdi na habitação, sem nenhum problema em assumir quando as coisas corriam menos bem, mas com a convicção que o projeto era aquele e que aquele era o caminho para tentar mitigar os problemas da habitação. O que é que correu menos bem e o que é que correu bem e o que é que correu menos bem quando foste ministra? Não vale uma resposta política. Temos aqui uma conversa. Não sei. Quer dizer, eu consigo apontar o que correu bem foi termos posto a habitação como prioridade, não é? Isso correu bem. O facto de termos posto o país a mexer nas políticas de habitação correu bem. Eu tenho muito orgulho de andar pelo país todo e ver muita obra. E política, isso já parte se é minha, se é do PS, se é do PSD, isso não interessa. Mas tenho muito orgulho de ver tanta obra a acontecer por todo o país. E isso é porque houve uma estratégia de habitação. Isso correu bem, ainda bem que houve. Eu tenho muito orgulho de ver os apoios ao arrendamento a ser reforçados. É sinal que tínhamos uma base de apoios ao arrendamento que foram feitos e que foram melhorados, foram reforçados. Ainda bem, é sinal que eles que chegaram às pessoas. E portanto isto correu bem. Nós pusemos a habitação na agenda. Nós hoje falamos de habitação, continuamos a falar de habitação com projetos diferentes, mas falamos de habitação e colocamos na agenda. Há 15 anos ninguém falava de habitação, não havia sequer uma linha de habitação no Orçamento de Estado. Hoje é uma prioridade num programa político, é uma prioridade autárquica, é uma prioridade no Orçamento de Estado. E isso construiu-se também neste caminho que fizemos. Podermos discutir habitação foi também uma coisa positiva para o país e para as pessoas. O que é que correu menos bem? Eu acho que nós somos muito ambiciosos na construção das políticas de habitação e achamos que efetivamente um plano a curto prazo responderia a um problema que era muito mais estrutural e um problema que se foi ainda por cima agudizando ao longo do tempo. E se calhar tomamos decisões que devíamos ter tomado mais cedo no que diz respeito ao mercado habitacional. Obviamente que ao tomar decisões mais tarde frustramos expectativas de quem? Porque eu falava há pouco do alojamento local e nós temos uma discussão muito acesa sobre o alojamento local, que nós estávamos a culpar alguém, quando na verdade, por mais que nós tentássemos dizer o contrário, já estava instaurado este princípio, instaurado esta ideia de que nós culpamos o alojamento local, mas não tinha nada a ver com isso. Tanto que eu conseguia dar aqui 20 medidas que foram tomadas na área da habitação e efetivamente nós regulamos em parte o alojamento local. E eu entendo, isto para falar do que é que correu menos bem, eu entendo que quem tinha a legítima a expectativa de ter um alojamento local, de continuar o seu negócio, que tenha sentido também esta frustração de repente o Estado dizer agora vamos limitar. Correria melhor se calhar se tivéssemos tomado esta decisão logo no início, quando se regulamentou o alojamento local. Mas a vida não é estanque, as decisões não se tomam, os contextos em que se tomam as decisões não são os mesmos e portanto o problema, o agudizar do problema da habitação foi-se sentindo. E quando tomamos essa decisão acabamos por ter também esta reação que é mais do que legítima, mas que, vou voltar àquilo que dizia, com convicção, nós achamos que precisávamos de fazer na ponderação daquilo que estava em causa, nós precisávamos de fazer isto. Não, eu acho que eu digo isto com muita seriedade.
eu consigo olhar para medidas que apresentamos e que dizem e que tínhamos um objetivo na sua concretização e que não chegou a esse objetivo, medidas até que vinham de trás, outras que foram criadas já comigo como ministra, e dizer, se calhar o trabalho que deu, a discussão que teve, não as devíamos ter apresentado porque não tiveram efeitos práticos e robustos no mercado habitacional. Consigo fazer isso e com isso pegar nessas medidas e melhorá-las ou até, em alguns casos, abdicar delas. Não foi o caso, não abdicamos nenhuma, mas fomos melhorando algumas das medidas. Eu consigo fazer esse raciocínio. Agora, não me arrependo de fazer um debate que foi muito estudado, muito participado. Nós fizemos discussão durante meses daquelas que foram as medidas, nomeadamente do Mais Habitação, que é uma parte pequenina da política de habitação, porque a política estrutural já estava a ser desenvolvida, que era a da construção de habitação pública, dos projetos com os privados. Mas não me arrependo desta dimensão porque ela trouxe os seus frutos. Foi muito discutida, foi muito participada e no fim do dia tinha um objetivo que eu convictamente defendia, que era colocar a habitação como prioridade. Nós não podemos falar da habitação e dizer que ela é uma prioridade e que nós temos os jovens e a classe média sem acesso à habitação e depois no momento em que vamos decidir medidas, e medidas de curto prazo não podem passar pela construção porque ela não se faz num mês, 2 meses, num ano sequer, depois não queremos discutir seriamente e com a responsabilidade que cabe ao Governo ter, que é também muitas vezes tomar decisões difíceis. O caminho mais fácil era nada fazer e dizer ao mercado que está errado. Mas também estaríamos errados em dizer quem prejudicou a política de habitação foi o mercado é livre, não? Era mais fácil. Esta era a ferramenta mais fácil que tínhamos. O mercado tem que ser livre, o mercado é que tem que regular. Não regula, nós não podemos fazer nada. Com essa convicção que tu tanto falas, o quão frustrada ficaste depois quando em novembro de 2023 o governo decai? É difícil de aceitar que os nossos projetos ficam pelo caminho, não é? Não ficamos sempre com essa sensação de todo o trabalho que foi feito, tudo vai acabar, tudo vai estagnar. Eu também o tenho que dizer com seriedade. Algum trabalho não ficou pelo caminho. A parte da política pública, do revestimento da política pública, da construção da habitação, seja pública, seja com parcerias, a questão dos apoios, ela continua na agenda. Não vou aqui sequer entrar no debate político sobre se continua com a mesma força com que continuava, mas continua na agenda e portanto há dimensões da habitação que vamos acompanhando e vamos vendo a acontecer. Há outras que foram logo muito rapidamente revogadas, mas é mesmo, nós às vezes dizemos, e não deve ser mal interpretado, porque é mesmo assim, é a menina dos nossos olhos. Nós pomos ali todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, e não falo só por mim, falo por toda uma equipa que trabalhava comigo, de assessores, secretária de Estado, todos os assessores que tinha a secretária de Estado, toda uma equipa que nos ajudava também noutros ministérios. É mesmo frustração o que sentimos no momento em que vemos que podemos abandonar aquele projeto, e acabamos por abandonar aquele projeto, porque ficamos sempre a pensar, será que ele vai acontecer? Será que ele efetivamente vai ser eficaz para a população? Mas faz parte da vida política. Com tantos escândalos ou semi-escândalos ou o que for, e tanto escrutínio, há pouco também falávamos sobre os políticos, é possível continuar a atrair boas pessoas para a política, seja jovens ou não jovens? Atenção, até para ser pessoas reformadas que já tiveram uma ótima experiência. Achas que é possível? Sim, como? Nós precisamos mesmo de fazer essa reflexão em conjunto, porque se para quem está na política, naqueles momentos menos bons, nós pensamos porque é que nos pomos assim? Porque é que nós acabamos por colocar também todo este foco mediático na nossa vida, quando nós só queremos trabalhar e concretizar aquilo que é o nosso mandato? Para quem não está, é uma decisão muito difícil assumir um mandato, um cargo político, quando sabe que muito dificilmente escapa a este escrutínio, que já não é só um escrutínio do nosso trabalho, é um escrutínio muito pessoal, muito da nossa vida. Parece que a nossa vida pessoal passou a ser parte da discussão pública e não devia ser assim. E nós temos mesmo que fazer esta reflexão enquanto sociedade, porque o escrutínio, a transparência é fundamental. Não estou de toda a pôr essa dimensão em causa. Obviamente que ela é importante e quem a faz deve fazê-la. Não estou de toda a colocar isso, a retirar isso. Eu acho é que nós algumas vezes já extravasamos essa dimensão, já vamos para uma invasão da nossa vida privada que não devia acontecer, porque nós não deixamos de estar ali num mandato, mas a trabalhar naquele que é um projeto como qualquer outra pessoa faz na sua vida profissional. E portanto temos mesmo que fazer essa reflexão em conjunto, porque nós precisamos que os melhores quadros trabalhem em prol do país.
nós precisamos de um governo, nós precisamos que quer um governo, quer um parlamento. O parlamento também é muito importante nesta equação. E nós precisamos que as pessoas que tenham boas ideias para o país, que convictamente defendam essas ideias, independentemente de convergirem ou não com as minhas, nós precisamos que essas pessoas trabalhem em prol do país. E para isso acontecer, nós temos mesmo que refletir sobre esta dissociação da vida, do dia a dia, da vida mundana, com aquilo que estamos, com os políticos. Entre os representados e os representantes também. Exatamente. E tu vês-te a trabalhar nesta área política durante muitos e bons anos, e especialmente agora numa fase em que se avizinha, se calhar, momentos em que não poderás estar a exercer. Eu não digo o poder, neste caso, não me leves a mal, estou a dizer aqui poderes fazer obra, vá. Sim. Isto é um bocado como aqueles clubes de futebol que já não têm recursos para entrar na Champions, ou que não têm, não sei, e que durante algum tempo prevê-se que possam estar a jogar, enfim, para um dia poder voltar a entrar na Champions. Duas coisas sobre isso. A primeira é que a oposição também é muito importante. Nós não podemos desvalorizar o papel que os partidos que estão na oposição no Parlamento têm. Não é só de escrutínio do governo, porque é também essa dimensão muito importante, mas outras duas dimensões, que é a dimensão de propositura. Ainda por cima, num Parlamento sem maioria, nós continuamos a ter um papel muito importante. Não estou a desvalorizar quando há uma maioria absoluta, mas obviamente que aqui ainda temos um papel mais central. E a oposição é fundamental para aquilo que é a democracia e para o funcionamento democrático. Houve muitas pessoas, milhares de pessoas que votaram no Partido Socialista com um mandato. E, portanto, nós temos esse mandato no Parlamento e temos que o respeitar. Mas há também uma segunda dimensão importante, que é da dimensão territorial. Nós somos, se calhar, eu acho que ela é sentida de forma diferente no território. Mas nós somos 5 deputados pelo Alto Minho. Vou dar o meu exemplo. Somos 5 deputados pelo Alto Minho. E realmente os alto-minhotos gostam de sentir que a voz, as preocupações do Alto Minho, do Distrito de Viana, nós somos bairristas, falamos sempre do Alto Minho, elas são sentidas também no Parlamento e são faladas no Parlamento. E nós devemos esse respeito independentemente de estarmos no governo ou estarmos no Parlamento. E portanto é um desafio, porque o Parlamento não tem esta fase, esta parte executiva. É mesmo um desafio. Não vou aqui estar com palavras muito simpáticas dizendo que é igual, que é a mesma, que o espírito é o mesmo. Não é, obviamente que não é, porque nós não estamos a executar o nosso programa, mas nós temos um papel fundamental a fazer ali. Depois a segunda parte desta equação é a parte de onde é que eu me vejo. Eu sou uma pessoa, eu nunca fui parando. Isto vai parecer mal porque a certa altura parece que estou a saltitar de cargo a cargo, não é nesse aspecto que eu estou a dizer, mas eu gosto de desafios, falávamos disso há pouco. E portanto eu não me vejo a fazer a vida toda política, mas também não sei qual é o momento em que fecho a porta, e eu nem ao fechar a política está sempre presente, estará sempre presente na minha vida, sempre. Mas ela não tem necessariamente que passar sempre por cargos no governo ou pelo Parlamento, não é? Eu posso fazer política na mesma e poder fazer outras coisas. Por exemplo. Nomeadamente voltar para a advocacia. Eu ainda tenho o bichinho da advocacia e gosto muito, tenho saudades, tenho muitas vezes saudades. Sobretudo quando vou falando, quando temos aqueles jantares de faculdade e todos vão falando da advocacia e da sua experiência, eu tenho saudades também dessa área e sei que também seria muito feliz. E portanto não ponho nunca de parte essa dimensão, também não ponho nunca de parte outras dimensões, outros convites que às vezes possam acontecer, porque a nossa vida. Viver fora do país. Já tive. Eu tenho muita pena, é uma frustração que tenho da minha vida. Eu tenho muita pena não ter, depois da faculdade, ter essa experiência fora do país. Foi tudo muito rápido e não tive, porque gostava de ter. Hoje, se calhar, está um bocadinho, já não está nas minhas prioridades viver fora, mas da mesma forma que digo que facilmente voltaria para a advocacia, também eu digo que nunca diria um não certeiro a qualquer desafio que me surgisse fora de Portugal também. Com o número de pessoas a votar no Chega, não te apetece emigrar? Naquela noite apeteceu-me. Não, então agora nós não devemos. As pessoas votam no Chega, nós devemos respeitar o voto das pessoas. Votam no Chega por algum motivo e nós temos mesmo que fazer essa reflexão e perceber porque é que votam no Chega. Votam no Chega porque
porque precisam de respostas também para a sua vida. Não é independentemente daquilo que nós achamos do Partido Chega, da veia populista, de uma agenda muito diferente daquela que eu defendo, do ponto de vista de Estado Social, do ponto de vista de nos colocarmos, esta tentação de nos colocarmos sempre uns contra os outros, porque é a agenda que é muitas vezes alimentada pelo discurso do Chega. As pessoas não votaram, quer dizer, todas as pessoas que votaram no Chega, eu não vou, nem é só o não acreditar, eu sei que não foi este o motivo, não é por pensarem exatamente da mesma forma, é porque verdadeiramente falávamos há pouco desta ligação do político à pessoa, e nós precisamos mesmo de voltar a reforçar, porque eu acho que esta dimensão é que está a fazer com que muitas pessoas desacreditem naqueles que eram os partidos tradicionais, e precisamos de voltar a criar esse elo de ligação. E portanto, o pior que nós podemos fazer, portanto, brincadeiras à parte, face àquilo que disse há pouco do emigrar, é virar as costas. Nós temos mesmo é que eu acredito convictamente no projeto do Partido Socialista. Nós temos mesmo que fazer este exercício, esta reflexão de voltar a aproximar este projeto das pessoas, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que no fim do dia é aquele que, mal seria se estivesse, é aquele que representa melhor a resposta para os desafios que temos no país. Agora, se as pessoas sentem no seu dia-a-dia que a sua vida não melhora, sentem que a sua vida, apesar da sua formação, apesar de todo o trabalho que colocam no seu dia-a-dia, continuam a contar o dinheiro para pagar a sua renda, para fazer uma vida normal. Eu já nem sequer falo de luxos, de poder ir de férias, e vamos chamar as férias um luxo, não é? Porque não devia ser. Mas quando o seu dia-a-dia é feito com tantos sacrifícios, é natural que as suas frustrações depois também se coloquem no momento em que votam. E nós precisamos de voltar a aproximar-nos e percebermos como é que respondemos a isto, porque dos jovens aos menos jovens nós estamos mesmo a distanciar-nos, e precisamos de voltar a falar com as pessoas. Não acredito que essa voz seja a de Chega, mas acredito que devemos fazer esse trabalho, e devemos esse trabalho aos portugueses, e portanto o pior que podia fazer era dizer, bom, já desisto, os portugueses não percebem nada e portanto vou embora. Não, os portugueses estão-nos a mandar uma mensagem, e nós temos que refletir sobre ela e trabalhar para poder aproximar. Portanto, cá estarei para fazer esse trabalho, sem nunca fechar portas sobre onde é que me vejo. Eu vejo-me em todo lado. Daqui a uns anos não fecho as portas mesmo a nada, desde que trabalho, porque gosto mesmo muito de trabalhar. Qual é que foi aqui o objeto que trouxeste aqui para a geração 80? Trouxe o Cascol de Belenenses. Cascol de Belenenses? É verdade. Porquê? E sendo eu de Caminha, não é? Pois, não eu faz trouxe muito o Cascol de Belenenses porque, eu sou de Caminha, mas o meu pai nasceu em Lisboa. O meu avô veio muito cedo trabalhar para Lisboa, uma geração também com muitas dificuldades, e o meu pai nasceu em Lisboa. E portanto eu, quando nasci, fui quase coagida para ser de Belenenses, mas passou a ser quase uma família. E muita da minha infância e da minha adolescência eu adorava futebol. Portanto, ainda pensei em trazer o Cascol do Real Madrid, porque houve uma fase da minha vida em que eu adorava o Real Madrid e obrigava o meu pai a ver jogos do Real Madrid. Mas acho que esta que é mesmo a parte da. Real Madrid e Belenenses está. Não tem nada a ver, não é? Mas eu gosto muito mais de Belenenses. Não, ali eu acho que era. Pronto, foi uma fase que adorava futebol e tive uma paixão. Na altura de Figo. Eu obrigava, na altura em que o Luís Figo jogava no Real Madrid, eu ainda fui ver alguns jogos a Vigo, que era mais perto, mas também ao Bernabéu. Ver o Celta contra. Sim. Isso era mesmo. Deve ter uma fanática assim. Agora confesso que não ligo nenhuma. Belenenses continua no meu coração, porque eu via muitas vezes os jogos com o meu pai e com o meu avô, que era ferrenho de Belenenses. O meu irmão ferrenho de Belenenses é muito mais do que eu, os meus primos. Portanto, é uma parte também deste convívio familiar, é o Belenenses. E nós vinhamos aqui ao Restelo muitas vezes ver jogos. Quando o Belenenses jogava, o meu avô, entretanto, o meu pai e o meu avô já estavam em Caminha há muito tempo. Eu nasci em Caminha. Mas íamos ver todos os jogos que íamos ver, e portanto faz muito parte das minhas memórias quando Belenenses, entretanto, o ritual também no jogo. Sim. Ritual e de deslocação até ao estádio. Era um momento de convívio, de família. Quando Belenenses passou por uma fase muito triste da sua vida, e quando há 2 anos, entretanto desceu novamente, mas quando subiu à 2ª divisão, o meu avô já tinha falecido há relativamente pouco tempo. E fomos ver o jogo. O meu pai estava cá, os meus pais estavam cá, e fomos, o meu pai, o meu irmão, a minha mãe e eu fomos ver o jogo. E foi a primeira vez que entramos no estádio sem o meu avô.
E foi isto a propósito do que é que o Belenenses representou na nossa vida e na nossa infância. Foi um momento emocionante o estarmos ali quase em. Sabíamos que ele estaria feliz por estarmos ali a reviver momentos que tínhamos da nossa infância. Sim. E foi mesmo emocionante. E às vezes são coisas inexplicáveis, não sei explicar muito bem o porquê, mas era um bocadinho lembrarmos do nosso avô e sabermos que fazia parte da nossa. Fez mesmo parte da nossa infância ao Belenenses, num momento de família, de convívio, era mesmo um dia diferente e tivemos muitos com a família de Belenenses e em família no Belenenses. Além das referências clubísticas, assim, em termos de músicas, o que é que tu ouvias mais? Neste caso, início mais anos 90, tu és de 88, mas. Eu sou muito eclética na música, portanto não consigo. Eu adoro Pearl Jam, é assim. Boa. É das minhas. Está no meu ver top. Os concertos cá? Fui ver Pearl Jam em Budapeste. Pronto. Porque aqui já não arranjei bilhete e depois já arranjei em Budapeste e fui ver há relativamente pouco tempo a Budapeste. Mas é assim a minha maior referência, embora pronto, na nossa adolescência nós vamos passando por fases negras da nossa música, não é? Vamos para as Spice Girls desta vida, mas felizmente fui ultrapassando. Felizmente, gostos são gostos, não é por aí, mas eu fui ultrapassando. Felizmente. Podemos dizer aqui sem ser politicamente incorreto. Exato. Felizmente, acho que exatamente, acho que sem ofender os fãs das Spice Girls. Mas tinha. O meu pai mata-me depois desta entrevista. O meu pai ainda hoje tem uma banda, portanto a música também está muito ligada à minha vida. Eu toquei piano, aprendi a tocar piano. E o teu pai toca meu pai toca viola, canta. E tem os Checadegas, que é um grupo que eles tinham da sua juventude. Depois tiveram anos sem se ver e depois retomaram ensaios aqui em Lisboa, porque duas das pessoas vivem entretanto em Lisboa, uma em Madrid, outra em Aveiro e ele em Caminha, e juntam-se e vão tocando. E portanto a música também sempre fez parte da minha vida, embora eu admita que não tenho o dom do meu pai. O meu pai tem um ouvido brutal, canta, toca. Ele, se pegar no piano, na viola, tira qualquer música, eu preciso de uma pauta para tocar piano. Mas a música esteve sempre muito, muito presente. Marina, porquê é que a geração de 80 é a melhor de todas? Que é uma geração é nossa. Não, é uma geração de convicções. É uma geração que já nasceu numa altura. Eu tive o privilégio, no meu caso, de nascer. Não sei o que me permitiu ter muita coisa, mas é uma geração que aprendeu com os valores de Abril, respeita aos valores de Abril e trá-lo em todas as suas dimensões profissional e pessoal. E por isso é que a nossa geração é uma geração que tem muito para dar. Uma geração qualificada, mas mais do que isso é uma geração politizada no bom sentido da palavra. Nós temos mesmo esta vontade de participar nas várias dimensões da nossa vida coletiva e somos um exemplo para todas as outras gerações. Aprendemos das anteriores, mas também ensinamos quem vem a seguir, e por isso é que somos a melhor geração de sempre. Boa, um exemplo. Ouviram todos, muito bem. Acho que é uma boa maneira de acabar aqui esta nossa conversa. Olha, muito obrigado por teres vindo aqui à Geração 80. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Matilde Fieschi. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição de vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.